Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, minhas estrelas, minhas maravilhosas. Bom dia, Gislene. Tardei, mas não falhei, não é mesmo? Demorei um pouco para entrar, mas estou aqui. Começando a semana agora sim. Começando o ano de 2022. Vamos com tudo, né, Gi? Bom dia. Vamos com tudo aqui, nossa hora da saúde retornando à sua normalidade. Segunda-feira nós falamos sobre saúde mental e saúde espiritual. E o tema de hoje é o pensamento coletivo, né? Falar qual é a interferência do pensamento coletivo na nossa espiritualidade, na nossa saúde mental. O quanto o pensar de todo mundo interfere também na nossa vida, interfere também na nossa alta performance. Bom dia, Lu, bom dia, Eliana. Cheguei aqui para nossa hora da saúde e eu vou falar sobre o que é primeiro o pensamento coletivo, né? Porque ele interfere tanto na nossa vida. Quando nós temos, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso desperta em todo mundo, em todas as pessoas, um medo, ao mesmo tempo que um alívio por não estarmos lá, não é? O medo de que essa guerra se generalize, que chegue ao nosso país, que o mundo todo acabe por conta disso. E também a paz, a tranquilidade de saber que não é no nosso país, que não somos nós que estamos sofrendo com isso. E esse tipo de pensamento, ele vai para o mundo todo, porque essa guerra ela é de conhecimento de todo o planeta, né? Todos os habitantes da Terra sabem dessa guerra, estão cientes de que isso está acontecendo. E o que acontece? Todo mundo começa a pensar sobre isso, começa a pensar nessa questão da guerra. Quando o medo é generalizado, quando a maior parte das pessoas pensa no lado ruim da guerra, no medo, nas tragédias, nas mortes, em tudo de ruim que esta guerra pode gerar para o mundo todo, este é um pensamento coletivo que afeta o nosso crescimento, que afeta a nossa alta performance. Eu já falei aqui como todos nós somos ligados ao mesmo DNA, né? Por isso que as nossas religiões, elas batem tanto na tecla, né, de que nós somos todos irmãos, porque o nosso DNA é o mesmo, nosso DNA vem de Deus, né? Deus tirou um pedaço de si mesmo para criar Adão e Eva. E isso faz com que todos nós que somos descendentes de Adão e Eva tenhamos o mesmo DNA. Este DNA faz com que todas as pessoas no mundo sejam conectadas por ele, por essa pequena partícula que nós temos em comum, que é a nossa partícula divina, chamada também por muitos de centelha divina, né? Essa pequena partícula de DNA que todos nós carregamos dentro de nós e que é a nossa centelha de Deus, né? Nosso pedacinho de Deus, ela une toda a humanidade. Então, quando o pensamento geral, o pensamento predominante é de medo, a tendência é que nós, independente de estarmos próximos ou não, tenhamos esses mesmos pensamentos, esses mesmos medos e receios. Este é o famoso pensamento coletivo, né? Quando nós estamos, num exemplo, as Olimpíadas, minha tela tá apagando, então toda hora eu tenho que encostar a mão no celular para acender. Tá dando um reflexo de luz aqui atrás de mim por causa disso, gente. Desculpa, mas não sei porque meu celular tá apagando o tempo todo.
Quando nós temos, por exemplo, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, que é um evento mundial, que toda a humanidade fica sabendo desse evento e acompanha este evento, ele é um momento de felicidade, é um momento de alegria, de superação, de motivação. Contudo, todos os seres humanos começam a se sentir motivados por aqueles atletas que estão ali competindo. Todo mundo fica feliz quando os seus atletas, os seus países ganham, e o pensamento coletivo é de felicidade, é de harmonia, de amor, de paz. Então, nós temos neste momento, por exemplo, de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo, de esportes, né? Eles nos trazem momentos felizes para a humanidade toda. Com isso, os pensamentos de todo mundo são melhores, né? São mais proativos. De você ver lá, quando você vê o seu time lá ganhando, você acredita também que você possa na sua vida, que você possa ter sucesso. E assim, o nosso pensamento coletivo eleva a humanidade, faz bem para toda a humanidade. Isso acontece muito quando agora nós passamos pelo período da pandemia. Por quê? Porque o pensamento coletivo estava justamente pensando no medo, pensando no fim do mundo, pensando que alguma coisa muito ruim iria acontecer. Nós temos essa crença limitante de acreditar que sempre que nós estamos em um momento muito bom da nossa vida, nós não devemos nos alegrar demais, porque alguma coisa ruim vai acontecer. Não é assim? Que a gente foi criado para pensar que todas as vezes em que a nossa vida está muito boa, que nós estamos muito felizes, alguma coisa ruim vai acontecer para atrapalhar a nossa felicidade. Isso é uma crença limitante. E essa crença, ela não acontece só comigo e nem só com você. Ela acontece com toda a humanidade. Todos os seres humanos, todas as pessoas do mundo todo têm esta mesma crença, que sempre que algo está muito bom, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, quando nós passamos por temporadas, por fases na humanidade, que nada acontece, que não tem nenhuma grande tragédia, que não tem nenhuma grande discussão, o medo vem, o medo de que alguma coisa ruim está próxima. Quando todo mundo começa a pensar dessa forma, começa a acreditar que uma coisa ruim vai acontecer, o que acontece? A famosa lei da atração. A coisa ruim de fato acontece. E acontece para todo mundo. Acontece porque todo mundo, todos os seres humanos estão esperando aquilo. E aquilo vem como resposta para o nosso pedido, né? Já que nós queremos que alguma coisa ruim aconteça, alguma coisa acontece. Então, como que a gente muda? Como nós conseguimos não ser tão influenciados assim pelo pensamento coletivo? Muitas vezes você tá bem, muitas vezes você tá numa fase da sua vida excelente, só que o restante da humanidade não está. E um exemplo, a pandemia. Por que a pandemia afetou a vida de tantas pessoas, enquanto outras mudaram radicalmente para melhor, mudaram de vida de uma forma extraordinária? Muitas pessoas ficaram milionárias, bilionárias durante a pandemia. Por que isso aconteceu? No momento em que as pessoas estavam com medo de morrer, com medo que o mundo acabasse, porque elas tiveram um equilíbrio mental. E o nosso equilíbrio mental, ele está muito entrelaçado com a nossa espiritualidade, com acreditar que tudo vai ficar bem, com ter fé na humanidade, ter fé na vida, ter fé em Deus, acreditar que tudo que acontece é para o nosso bem, independente de ser um momento ruim ou ser um momento bom, tudo acontece para o nosso bem. Esse é o equilíbrio que nós precisamos alcançar na nossa vida, para que não tenhamos
pensamentos coletivos que afetem. Nossa, tá horrível, gente, apagando toda hora. Olha como fica toda, me atrapalha essa coisa da luz aqui. E aí, isso é o que nós precisamos alcançar na nossa vida. Porque quando eu tenho equilíbrio para passar dessa transição de uma situação ruim para uma situação boa, e principalmente quando eu tenho o equilíbrio mental, quando eu tenho a minha espiritualidade voltada para a crença fortalecedora, que tudo que acontece na vida é para o meu bem, eu não passo por este pensamento de que eu tô numa fase boa, alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não tenho medo dessa fase. Por quê? Se eu estou passando por uma situação muito boa, por um momento muito bom, e possa vir a acontecer alguma coisa ruim, tá tudo bem. Tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Se eu tiver que passar por uma situação ruim no meio do caminho, essa situação ruim serve para o meu crescimento, para a minha melhora, para que lá na frente eu seja uma pessoa melhor. Quando eu tenho este pensamento, ao invés de ter o pensamento de que alguma coisa ruim vai acontecer porque eu estou numa fase boa, eu não entro neste fluxo de negatividade que é normal da humanidade. Então, quando eu não estou neste fluxo de pensamento que puxa para baixo, eu ajudo muitas pessoas a subirem. Pessoas iluminadas, pessoas espiritualizadas, elas salvam outras milhões. Para uma pessoa espiritualizada no mundo, 10 milhões de pessoas são salvas. Para cada uma pessoa que acredita que tudo vai ficar bem, que tudo que acontece é para o nosso bem, 10 outras milhões de pessoas também estarão conectadas a este pensamento de que tudo vai ficar bem. Ela salva 10 milhões de pessoas. Jesus, que é Deus, ele salvou bilhões de pessoas e ele vem salvando até hoje. Com a sua vivência, com a sua vida, com a sua fé, ele consegue até hoje salvar bilhões de pessoas. Pessoas que se inspiram nele, pessoas que acreditam na divindade dele são salvas todos os dias. E assim como não somente, lógico, Jesus é Deus, então ele tem o poder, ele veio justamente, ele se tornou justamente humano por essa intenção, por saber que é através da humanidade, é através da espiritualidade de uma pessoa que bilhões são salvas, que ele veio para este momento humano dele, ele veio vivenciar a humanidade aqui conosco, porque ele sabe deste pensamento coletivo e da importância de cada um de nós para a humanidade. Quando você está aí na sua casa pensando que você não vale nada, que você não é ninguém, que ninguém se importa com você, que você não tem capacidade para ajudar ninguém, você está enganado. A sua espiritualidade salva outras pessoas. A sua fé, a sua força tem o poder de salvar outras pessoas. Assim como você também tem o poder de puxar pessoas para baixo. Você também tem o poder de levar pessoas junto com você para o fundo do poço. Além da responsabilidade de cuidar do nosso equilíbrio mental, cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade, nós também temos que ter em mente o quanto é importante cuidar da espiritualidade dos nossos irmãos, cuidar do equilíbrio mental das pessoas que estão à nossa volta, de toda a humanidade.
Quanto mais pessoas equilibradas, quanto mais pessoas espiritualizadas, quanto mais pessoas fortes em sua fé, fortes em suas crenças, menos crenças limitantes nós teremos, menos pessoas depressivas, menos pessoas desesperadas nós teremos na vida. Com a simples força do nosso pensamento, todas as vezes em que eu acredito em mim, todas as vezes em que eu olho para mim mesma no espelho e eu digo, você consegue, você tem força, eu estou dizendo não somente para o meu reflexo, mas eu estou dizendo para todos os meus irmãos e irmãs da humanidade, do mundo todo. Quando eu digo no espelho, você vai conseguir superar isso, você vai sair disso mais forte. Eu não estou dizendo somente para mim, eu estou dizendo para todas as mulheres que estão lá na Ucrânia também, passando pela guerra, no meio da guerra, passando por todas as dificuldades. Eu estou dizendo para todas as mulheres que estão em depressão, todas as mulheres que estão sofrendo. Todas as vezes em que eu acredito em mim mesma, que eu levanto da cama e que eu faço alguma coisa para o meu bem, eu estou também transmitindo esta força, eu estou transmitindo esta fé para todas as outras mulheres e para todos os outros homens que não têm forças, que estão fracos, que estão com medo, que estão desistindo de viver, desistindo de acreditar. Por isso é muito importante cuidar da nossa espiritualidade, por isso é muito importante ter o nosso equilíbrio mental, porque não é só a nós mesmos que ajudamos, nós ajudamos também o próximo, nós ajudamos as pessoas que estão lá no meio dessa guerra. Quando você pensa assim, eu não consigo fazer nada pelas pessoas que estão na Ucrânia, porque elas estão muito longe daqui, saiba que a sua oração chega até elas. Saiba que quando você decide fazer uma coisa diferente, uma coisa boa por você, essa coisa boa que você está fazendo por você também vai chegar até elas através de energia. Quando você tem energia, quando você tem disposição para lutar pelos seus sonhos, para lutar por aquilo que você acredita, essa mesma energia está sendo transmitida para todas as pessoas do mundo inteiro. E assim nós levamos também para quem está em guerra, para quem precisa de paz. Assim como todas as vezes em que nós nos revoltamos, todas as vezes em que nós odiamos, ofendemos, magoamos, maltratando as pessoas, nós estamos do outro lado dessa guerra, do lado que está atacando, do lado que está matando, do lado que está odiando. Então, tome cuidado sempre com aquilo que você pensa, com aquilo que sai pela sua boca, porque o importante é o que sai da sua boca, o que sai do seu coração. Cuidado com os seus pensamentos negativos, porque o pensamento negativo que você tem hoje está sendo transmitido via DNA para muitas pessoas do mundo todo. Tudo o que você pensa sobre você, você está transmitindo também para milhões de pessoas no mundo todo. Seja um ser iluminado, seja um ser que faz a diferença. Antes de entrar aqui em live, eu estava assistindo a live do Pablo Marçal. Não sei se vocês conhecem ele. Eu não conheço muito bem quem é, mas ele estava em live e eu entrei lá e ele estava falando da importância de se ter Deus na nossa vida, de se acreditar e se entregar a Ele, né? Fazer tudo aquilo que agrada a Ele, porque o que agrada a Deus é o que agrada a você também, é o que agrada a toda a humanidade, né? Fazer o bem, o amor,
a amizade, a empatia, a paz, né? É isso que agrada a ele e é isso que nós precisamos. E ele estava ali com 8.000 pessoas na live dele. 8.000 pessoas, você estava lá também, Miriam? 8.000 pessoas na live ouvindo ele falar sobre Deus. Isso é ser iluminado. Às vezes não são 8.000 pessoas, são 11 pessoas, mas já são 11 pessoas falando sobre Deus, falando sobre o bem, falando sobre o quanto é importante a gente acreditar em si mesmo para que possa transmitir essa confiança às outras pessoas. Todas as vezes em que eu acredito na minha capacidade, todas as vezes em que eu acredito que eu posso ser uma pessoa melhor, você também está acreditando e você vai transmitir isso para mais gente ainda, não é? Então, sejamos sempre iluminados, não importa se é para uma pessoa só ou se é para milhões de pessoas. Se você é um ser iluminado, você está alcançando muito mais do que você mesmo. Procure isso para a sua vida. Procure este equilíbrio para a sua vida, essa fé inabalável. E assim você vai transmitir também essa fé inabalável para mais pessoas e vai fazer cada vez melhor para a humanidade, né? Cada vez mais pessoas, quanto mais pessoas iluminadas, quanto mais pessoas